Fala galera, tô começando agora as análises do sabadão, principalmente com Bundesliga e Premier League, né? Premier League nós temos City, Arsenal e Liverpool brigando pela liderança, pelo campeonato da Premier League, e eu vou comentar tudo, absolutamente tudo aqui pra vocês, inclusive tem aposta nesses jogos, tá? Então fica até o final do vídeo que eu vou deixar 2 bilhetes pra vocês hoje. Vou soltar a vinheta e a gente começa. Já curte e se inscreve no canal enquanto a vinheta está rolando, beleza? Show de bola, vamos começar aqui com as análises. Eu já vou começar com as análises da Bundesliga, tá? Bundesliga que tem jogos interessantíssimos, beleza? Pra gente poder trabalhar. E eu vou começar com o jogo do nosso líder, o time que está embalado, o time que não perde, né? Na temporada inteira não perdeu nenhum jogo, inclusive os 2 jogos contra o Bayern de Munique. O primeiro jogo na casa do Bayern de Munique, um 2-2, e agora dentro de casa venceu o Bayern de Munique por 3-0, cara, 3-0 no Bayern de Munique. Mas vai enfrentar uma equipe que é a equipe do Heidenheim, tá? Obviamente o Leverkusen é sim favorito, tá? O Leverkusen é favorito. Mas o Heidenheim vem dando trabalho aos seus adversários, tá? É tanto que está a 5 jogos sem perder, vários empates, né? 1-1 contra o Colônia, 1-1 contra o Wolfsburg, 1-1 contra o Hoffenheim, 0-0 contra a equipe do Borussia Dortmund. Foi um jogo muito aberto, o Borussia poderia ter marcado, o Heidenheim poderia ter marcado e venceu o Werder Bremen fora de casa na última rodada. Só que, obviamente, o Leverkusen vem sem perder, né? Gosto sim de estar a favor do Leverkusen no ao vivo, dependendo de como esteja o jogo, mas eu prefiro atuar no mercado de gols. Tem acontecido muitos gols nesses jogos, né? Nos jogos do alemão, como sempre, a média de gols altíssimas, mas principalmente nos jogos do Leverkusen, e pelo estilo de jogo do Heidenheim, eu acredito que isso deva acontecer. É uma equipe frágil defensivamente, mas é uma equipe que consegue criar boas oportunidades. Então, olho no gol no primeiro tempo, olho também no acima de 1,5 no jogo, tá? Quem quiser arriscar, né, numa vitória do Leverkusen no pré-jogo, pode ir também. Acredito na vitória, mas eu vou buscar no live, no ao vivo, tá? Outro jogo também bem interessante vai ser do Stuttgart contra o Darmstadt, né? O último colocado que não vem numa boa sequência. São 13 derrotas e apenas 2 vitórias e 6 empates. E vai enfrentar a equipe do Stuttgart que voltou a vencer com autoridade. Foi 5-2 no Leipzig, 3-1 no Freiburg e 3-1 na equipe do Mainz. E detalhe, eles estavam com o jogador expulso contra o Mainz, tá? E mesmo assim conseguiu vencer o jogo e venceu por 2 gols de diferença. Eu também gosto de estar a favor da vitória do Stuttgart para esse jogo, tá? Tá pagando em 44. Também uma excelente opção aqui para vocês, tá? A vitória da equipe do Stuttgart. Eu também vou estar buscando em live para buscar uma cotação melhor, ali uma odds 1,60. Outro jogo também bem interessante vai ser o jogo do Leipzig contra o Borussia Mönchengladbach. Esse jogo eu já vejo um jogo bem aberto, um jogo favorável para gols, o acima de 1,5 é excelente, tá? Olho no gol no primeiro tempo também, no mercado de escanteios, é bem interessante. Acredito que o Leipzig também saia com no mínimo um empate aqui, tá? Não gosto de vitória do Leipzig. Gosto de dupla hipótese, Leipzig ou empate. Jogos do Borussia, muito arriscado, tudo pode acontecer aqui. Jogos do Mainz também contra o Augsburg, também, né? Não tenho nenhuma aposta, assim como o Hoffenheim e União Berlim, tá? Os 3 jogos que eu comentei para vocês são os melhores. Na Arábia Saudita, na Liga Saudita, nós temos o Al Nassr contra o Al Fateh, tá? O Al Nassr é muito favorito para jogar dentro de casa, para ganhar dentro de casa. Gosto sim de estar a favor do Al Nassr, né? Então olho aí na vitória do Al Nassr para você juntar em alguma duplinha, beleza? Continuando, galera, deixa eu falar aqui para você um jogo bem interessante aqui. Não vou falar do Campeonato Paulista. Já vou aqui para o nosso campeonato na nossa Premier League. Para mim, o maior campeonato do mundo e onde vai estar muitas oportunidades, onde teremos muitas oportunidades, tá? Olha, já vou começar logo com os jogos do Arsenal e City, tá? E eu já vou deixar uma aposta para você aqui no jogo do Arsenal e City. Primeiro, o Arsenal. Galera, o Arsenal, ele deu uma queda, né, um tempinho atrás, e essa queda foi muito por conta do físico dos jogadores. Qual é o grande problema do Arsenal? É que ele não tem peças de reposição, né, para os seus principais jogadores, né, para os seus titulares. Então, por exemplo, você tira ali o ataque, né, alguém do ataque, o Martinelli, o Saka, né, o Odegaard, ele não tem substitutos à altura, né? Então o time cai de produção quando substitui.
E aí o que é que o Arteta faz? Ele geralmente coloca o time titular para jogar praticamente todos os jogos. Só que chega um ponto que o time fica cansado, cara. Então o time cai de rendimento. Só que com a parada que teve, o time recuperou fisicamente e também recuperou o rumo das vitórias, né? O Arsenal vinha sem vencer, vinha só tomando pancada, ó, perdeu aqui contra o West Ham, perdeu contra o Fulham, teve empate contra o Liverpool, teve empate na Liga dos Campeões, na Champions League, mas agora vem de 4 vitórias consecutivas e vitórias com autoridade, jogando melhor do que os seus adversários, inclusive dentro dessas vitórias um 3-1 contra o Liverpool, tá? E um 6-0 contra o West Ham. Então assim, isso é vitória para carimbar, assim, falar, velho, o Arsenal tá para brigar novamente pela Premier League. Tá? E vai enfrentar uma das piores equipes do campeonato, principalmente defensivamente falando, tá? É uma equipe que toma muitos gols, que sofre muitos gols. Então, sim, eu gosto de estar a favor da vitória do Arsenal. Até porque o Arsenal, que está com o mesmo número de pontos do City, está em busca também aqui dessa liderança, né? E o Liverpool está com 54 pontos. E o City vai jogar dentro de casa contra o Chelsea, tá? E, cara, é um jogo muito importante para o City. O City que inclusive já fez o seu resultado, tá, contra o Copenhague, então está praticamente encaminhado a classificação do City. E isso dá margem, dá brecha para o City focar somente na Premier League, focar somente na Premier League, tá? Nesse momento. O City vem embalado, vem de várias vitórias consecutivas, o Chelsea também venceu os 2 últimos jogos, e jogos complicadíssimos, um contra o Aston Villa pela Copa e o outro contra o Crystal Palace fora de casa, 2 vitórias, mas é um time que oscila muito. O último jogo entre eles foi um jogo 4-4 na casa do Chelsea, mas que o City vacilou e tomou um gol no finalzinho do jogo. Era para o City ter vencido o jogo, tá? Se a gente for pegar os últimos confrontos entre eles na casa do City, o City vem, ó, se a gente for olhar aqui, ó, vitória por 1-0, vitória por 4-0, vitória por 2-0, vitória por 1-0. Isso de 2022 para cá. Champions League aqui foi a final, tá? Mas na casa do City, o City venceu todos os últimos jogos. Por isso que eu gosto sim de estar a favor do City, tá? Eu gosto de estar a favor do City no campeonato. E sabe que tanto o Liverpool quanto o Arsenal tem uma probabilidade muito alta de ganhar. Então, uma duplinha que eu quero já deixar para você aqui é a vitória do Arsenal e vitória do City juntos, tá? Pagando uma odds acima de 1,70. Excelente para a gente poder apostar. É a aposta que eu já deixo para vocês aqui agora, beleza? Vitória do Arsenal, vitória da equipe do City. E galera, para vocês terem ideia, tem tantos jogos aqui, né? E todos esses jogos eu faço uma análise antecipada antes de fazer esse vídeo aqui para vocês, beleza? E eu gravei uma aula exatamente como eu analiso cada jogo, os aplicativos que eu utilizo, onde é que eu olho o mercado de cartões, de escanteios, de resultado, de handicap, de gols, como eu analiso os jogos, para que você faça sua aposta assim como eu faço, seguindo o passo a passo que eu faço. Óbvio que você precisa de tempo de tela, de conhecimento sobre as equipes, mas você precisa ter um método para isso, tá? Eu gravei tudo isso em uma aula. Essa aula eu deixei praticamente de graça, estou cobrando menos de R$8, tá? Praticamente de graça, só para tirar os custos da plataforma e tudo mais. Para mim, eu não ganho praticamente nada. E meu intuito aqui é aumentar o conhecimento de várias pessoas apostando e apostando da maneira correta. Porque eu sei que a maioria das pessoas vê esse vídeo, mas não sabe como fazer a aposta, não sabe como tomar a decisão. Muitas vezes faz uma múltipla gigante, muitas vezes faz um bilhete na loucura, sem assistir os times, sem conhecer, sem analisar da forma correta. Então tem essa aula, assista essa aula. Eu vou deixar o link aqui na minha descrição. Assiste essa aula. Depois que você assistir a aula, você também vai ter acesso a um grupo, tá? Esse grupo é pago, mensal, de pré-jogo. E aí, se você quiser tomar a decisão de entrar, você pode entrar. Se você não quiser, também não tem problema, tá? Mas, cara, quem tá comigo tá lucrando. Isso é um fato, tá? Então vamos pra cima. Galera, outro jogo também bem interessante é o jogo do Liverpool, né? Como eu falei, o Liverpool é o líder hoje e tá brigando praticamente o principal título pro Liverpool é a Premier League. A única derrota que o Liverpool teve agora, ultimamente, foi contra o Arsenal, né? Foi justamente 3-1 para o Arsenal, mas já respondeu com 3-1 contra a equipe do Burnley. O Liverpool vem muito bem, tá? Vem muito bem. Inclusive, os 2 últimos jogos, agora eles venceram pro Brentford 3-0, de 1-0, né? O Brentford venceu dentro de casa lá em 2023, no ano passado também, no início do ano. Mas, cara, para esse jogo, por mais que o retrospecto na casa do Brentford não seja tão positivo para a equipe do Liverpool, eu vejo o jogo, primeiro, que o Liverpool saia com no mínimo empate, tá? Eu vejo o jogo muito favorável para isso.
Segundo, um jogo com gols, com pelo menos 2 gols no jogo, e dá para se trabalhar o gol no primeiro tempo, e gosto de olhar o mercado de escanteios favorável para o Liverpool fazer ali pelo menos 2, 3 escanteios. É muito excelente por isso, porque ele cumpre todas essas médias, tá? Mas eu vejo um jogo muito aberto, com muita trocação, como tem sido os jogos de Liverpool e Brentford, tá? O Brentford tem um excelente contra-ataque, a gente viu isso contra o City. E o Liverpool é um time que também imprime muita velocidade no contra-ataque e o Brentford cede isso, tá? Então o olho no mercado de gols, mas eu acredito que o Liverpool saia com no mínimo um empate desse jogo, beleza? Jogos também favoráveis para gols aqui que eu destaco é o jogo do Tottenham contra o Wolves. O jogo do Wolves e do Tottenham tem sido com muitos gols, tá? Destaco também o jogo do Newcastle contra o Bournemouth, tá? Também um jogo favorável para gols, beleza? Continuando aqui as nossas análises, eu vou deixar mais um bilhete para vocês, tá? E o bilhete que eu quero deixar para vocês é aqui, ó. Vitória do Porto contra a Estrela Amadora, né? Eu sei que o Porto vai ter um jogo contra o Arsenal na próxima semana, mas o Porto tá vacilando muito no Campeonato Português, beleza? Até alguns momentos ali de forma injusta. Eu não assisti esse jogo contra o Arouca, mas, por exemplo, contra o Rio Ave, velho, não era para ter empatado. Foi muitas chances criadas para a equipe do Porto. Por isso que eu digo que tipo, esse resultado foi um resultado injusto, realmente. Mas é futebol, né? Porém, o Porto está vendo tanto o Benfica quanto o Sport se distanciar na tabela, né? E o Porto correndo o risco de ficar, um sério risco de ficar fora da Champions League. Então, é muito importante para a equipe do Porto começar a vencer. Por isso que não é só dar prioridade para o jogo do Arsenal, é dar prioridade também aqui para o Campeonato Português, senão vai ficar fora da Champions, tá? E isso é muito sério para a equipe do Porto, que ultimamente tem ido para a Champions com tanta regularidade, tá? Então eu acredito sim na vitória da equipe do Porto, junto com, e vai ser a duplinha da gente, junto com a vitória do Fenerbahçe. Galera, é o que eu falei para vocês, tá? O Fenerbahçe, ele não venceu o último jogo, ele empatou. Eu apostei no jogo do Fenerbahçe e perdi essa aposta. O Fenerbahçe tomou o gol, virou o jogo e tomou o empate. Mas foi uma pressão também absurda. Mas eu sempre, em todos os jogos, amanhã, por exemplo, no domingo, eu vou apostar no Galatasaray, tá ligado? Mesmo jogando fora de casa. Por quê? É o que eu falei para vocês. Em todos os jogos do Galatasaray e do Fenerbahçe, eu vou estar a favor. E no longo prazo isso vale muito a pena. Por exemplo, em 25 jogos que eu apostei no Fenerbahçe, eu ganhei 20, tá ligado? Acaba sendo muito lucrativo. E tirando aqui, na verdade, porque não é que eu perdi 5 não, viu? Teve o jogo, por exemplo, contra o Galatasaray que eu não apostei, tá ligado? Mas vale muito a pena estar a favor desses times. Vale muito a pena. O Galatasaray de 25 jogos ganhou 21. Então não faz sentido eu não estar a favor desses times, tá ligado? E ainda mais quando paga tão bem, como é o caso do Fenerbahçe, que tem um histórico muito favorável contra o Rizespor. Nos últimos 5 jogos, o Fenerbahçe venceu todos os jogos, dentro e fora de casa contra o Rizespor, tá? Olha a sequência do Fenerbahçe dos últimos 10 jogos, 2 empates, e eu apostei nesses empates. O resto eu fui tudo na vitória do Fenerbahçe, né? Exceto quando eu falei contra o Galatasaray, e eu venci todas as apostas. Então vale muito a pena estar a favor da equipe do Fenerbahçe, tá? É uma sequência realmente absurda. Ó, a gente tá falando aqui, velho, de mais de 20 jogos, tá? Sem perder, pô. Sem perder. Então vale muito a pena. Então deixa essa duplinha também pra vocês, tá? Galera, curte esse vídeo, se inscreve no canal e vamos pra cima. Que seja um sábado lucrativo.